O Papa que condenou a Revolução Francesa. Olá a todos, eu sou Matheus Lassan e muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre o grande Papa Pio VI, um Papa desconhecido da história da Igreja Católica Romana, e ele condenou a Revolução Francesa. Vamos dar um breve panorama da sua vida e da sua obra. Se você se interessa por esse assunto, por favor, comenta aqui embaixo, Revolução Francesa, assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante, mostrar para cada vez mais pessoas. Então, sem mais demoras, vamos ao vídeo. No Natal de 1717, nasce Giovanni Braschi, o futuro Papa Pio VI. Sua família era bem católica e ele é batizado 2 dias após o seu nascimento. Ele estuda com os jesuítas durante sua infância e adolescência e, devido às suas boas notas e à sua notável inteligência, ele é convidado a ser secretário de um alto cardeal da Cúria Romana com apenas 23 anos de idade. Tempos depois, ele também é chamado a participar como assessor especial durante o conclave que elegeu Bento XIV. Você se lembra de Bento XIV? Aquele Bento XIV que chamou Egídio Romano de doutor fundamentadíssimo? Pois é, ele mesmo. E bem, após a eleição de Bento XIV, Giovanni Braschi se torna auditor-geral das contas romanas, demonstrando grande aptidão em seu ofício. E além de sua inteligência, ele também demonstrou grande bravura quando organizou a defesa da cidade de Velletri na Guerra de Secessão Austríaca, impressionando o Papa Bento XIV por seus talentos e caindo nas graças do pontífice que várias vezes elogiava sua inteligência e zelo doutrinal. Após vários anos trabalhando como leigo para a Santa Igreja Católica, em 1748 ele discerne o seu chamado, termina o seu noivado e é ordenado padre. Durante este tempo, saneou as contas romanas, desempenhou um bom trabalho como auditor e, durante as controvérsias da questão jesuítica, ele sempre se posicionou de modo favorável à Companhia de Jesus, por entender seu papel fundamental como tropa de choque da Igreja. É elevado a cardeal presbítero em 1773 e eleito Papa no conclave de 1775, um conclave muito peculiar, por sinal. Foi um dos conclaves mais longos da história moderna, durando mais de 4 meses e meio, e, por fim, elegeu-se um dos poucos cardeais que não era bispo. Então, Pio VI foi eleito em 15 de fevereiro e uma semana depois foi sagrado e entronizado, sendo o último Papa desde então que não era bispo quando foi eleito. Pio VI mesmo explica a razão que escolheu este nome. Pio V foi o último Papa que a Igreja colocou entre o número dos santos, e eu quero seguir as suas mesmas pegadas e ter a mesma bem-aventurança que o grande Papa do Rosário teve, demonstrando assim sua devoção por este tão grande Papa, tão combativo e tão tradicional. O pontificado de Pio VI foi marcado por dificuldades desde o início, porque já no fim do século XVIII o mundo já estava imbuído do espírito revolucionário. Em 1781, o imperador do Sacro Império Romano Germânico proclamou um édito de acordo com os protestantes de seu reino, e então o Papa Pio VI foi pessoalmente até lá, sendo o primeiro Papa em mais de 200 anos a sair de Roma. Quando foi avisado dos perigos que ocorria na viagem, Pio VI respondeu: "É nosso dever sacrificar a nossa vida, se preciso for, em defesa da fé católica." O grande sumo pontífice foi rigoroso com o imperador José II e o avisou que ele o excomungaria se preciso fosse para defender a fé. Em 1785, já em meio ao caos revolucionário, ele condenou Adam Weishaupt, o fundador da seita dos Illuminati. Esta seita secreta satânica que conspira contra a Igreja. Quando a Revolução Francesa começa, o Papa fez de tudo para apoiar o monarca Luís XVI, e quando as cortes revolucionárias proclamam os direitos do homem e do cidadão, o Papa então condena os princípios revolucionários da República Francesa, condena a proclamação do direito dos homens e do cidadão, condena a Constituição Civil do Clero. Vamos ver o que o Papa escreve. Isso em 1791, quando ele emite o documento chamado Quod Aliquam, documento este que em breve estaremos traduzindo, aguarde. O efeito necessário da Constituição decretada pela Assembleia é aniquilar a religião católica e com ela a obediência devida aos reis. Com este propósito, ela estabelece como um direito humano na sociedade essa liberdade absoluta, que não só assegura o direito de permanecer indiferente às opiniões religiosas, como também concede plena autorização para livremente pensar, falar e escrever, e até mesmo imprimir tudo o que qualquer um queira em matéria religiosa, inclusive as mais desordenadas ideias. Não obstante, é um direito monstruoso, o que a Assembleia reivindica como resultado da igualdade e da liberdade natural do homem, mas o que poderia ser mais insensato do que estabelecer entre os homens essa igualdade e essa liberdade sem limites que reprime a razão, o mais precioso dom natural dado ao homem que os distingue dos animais. Depois de haver criado o homem em um lugar provido com coisas deleitáveis, Deus não o ameaçou com a morte se comesse a fruta da árvore do bem e do mal. E com essa primeira proibição, ele não estabeleceu limites para a sua liberdade. Depois que o homem desobedeceu à ordem, incorrendo por meio disso em culpa, Deus não lhe impôs novas obrigações por meio de Moisés?
E apesar de deixar ao homem o livre arbítrio para escolher entre o bem e o mal, Deus não lhe forneceu os preceitos e os mandamentos que poderiam salvá-lo se ele os observasse? De onde então é a liberdade de pensamento e ação que a Assembleia outorgou ao homem na sociedade como um indiscutível direito natural? A invenção desse direito não é contrária ao direito do Supremo Criador, a quem nós devemos nossa existência e tudo o que temos? Podemos ignorar o fato de que o homem não foi criado apenas para si próprio, mas para ser útil ao seu próximo. O homem deve usar sua razão, antes de tudo, para mostrar-se agradecido ao seu soberano Criador, para honrá-lo e admirá-lo, e para submeter toda a sua pessoa a ele. Para isso, desde a sua infância, deve ser submisso àqueles que são superiores a ele em idade. Deve ser educado e instruído por suas lições, deve ordenar sua vida de acordo com as leis da razão, da sociedade e da religião. Essa exageração da igualdade e da liberdade, portanto, são, para ele, desde o momento em que nasce, não mais do que sonhos imaginários e palavras sem sentido. Essa é a condenação do Papa Pio VI no documento Code Aliquantum, de 1791, condenando os princípios da liberdade religiosa, os princípios da República Revolucionária Francesa e a Constituição Civil do Clero. Reforçando o ensinamento proposto pelo documento Code Aliquantum, no mesmo ano, 1791, ele também proclama um documento chamado Caritas. Ele expõe as razões pela qual o clero jurão, o clero que jurasse a Constituição Civil do Clero, deveria estar suspenso de ordens e estaria impedido de toda jurisdição e toda a ação da Igreja Católica. Porque um clero que adere aos princípios revolucionários não pode ter jurisdição na Igreja. E assim nos ensina o Papa Pio VI. E ainda disse que os princípios revolucionários que fizeram a República eleger sem autorização pontifícia padres e bispos para as dioceses francesas foi o mesmo espírito de Lutero e de Calvino. Quando chegou a notícia da execução do rei Luís XVI, o Papa Pio VI ficou extremamente consternado com os acontecidos, chorou a sua morte e disse para cardeais privados que Luís XVI morreu como um mártir da fé católica. Alguns anos mais tarde, ele também reafirma a fé católica condenando o sínodo de Pistoia na bula 1 Auctorem Fidei. E como foi o final de sua vida? O final de sua vida, infelizmente, é bem simples e bem trágico. Napoleão Bonaparte invade Roma, prende o Papa, humilha o Papa na frente de todos e os seus generais exigem que Pio VI resignasse, abandonasse, renunciasse os seus poderes temporais. Coisa que ele não faz, ele se recusa e, portanto, ele passa o último ano e meio de sua vida preso, sendo um prisioneiro, arrastado pela Itália, jogado de cidade em cidade, que não deixam ele dormir direito, não deixam ele comer direito, o tratam como se ele não tivesse dignidade alguma e ele morre de modo muito suspeito. Até hoje nunca foi feita uma autópsia adequada do seu corpo, e então Pio VI morre sem direito ao enterro cristão. Napoleão não permite que os padres rezem as missas fúnebres pelo Papa, de modo lamentável. Só 2 ou 3 anos depois ele tem as exéquias adequadas, só 2 ou 3 anos depois de sua morte eles fazem o funeral adequado, e somente Pio XII, em 1950, faz o traslado de seus restos mortais para Roma e o coloca numa tumba digna de um grande Papa. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, deixem um like, compartilhem, comentem aqui embaixo, Revolução Francesa, se inscrevam no canal, assinem o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E por hoje é isso, viva Pio VI, viva Dom Miguel, viva Cristo Rei, viva a restauração, tchau!